Ela foi muito mais do que uma simples estrela da música. Ela foi uma guerreira, com uma voz poderosa, emocionou milhões de pessoas em todo o mundo. It must have been love, but it's over now. It must have been. Mas a sua batalha mais dura não foi no palco. Mary Fredriksson, vocalista do Roxette. Ela enfrentou a pobreza, o descrédito e, por fim, enfrentou o câncer. A sua história é de muita resiliência. De uma menina humilde a um ícone da música mundial. Ela, que nasceu em uma pequena vila na Suécia, se transformou em uma grande estrela. Foi criada em meio à miséria e se tornou um dos maiores sucessos do mundo. Ela conviveu com a perda de uma irmã ainda bem jovem e depois também teve as suas próprias batalhas pessoais. A partir de agora, você vem comigo para a gente descobrir mais histórias incríveis sobre esta grande artista, Mary Fredriksson. Vamos lá! Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Mary Fredriksson cresceu em um lar humilde. A vida nunca foi fácil para ela e para a família. Ela acabou perdendo também a irmã em um acidente quando ainda era muito jovem. E como se não bastasse, a sua família enfrentava muitas dificuldades financeiras. E isso a fez amadurecer com muita rapidez. Desde cedo, Mary aprendeu a viver com a dor. Ela sentiu na pele o peso das perdas e das dificuldades. Mas ela também descobriu algo poderoso: a sua voz. Cantar era a sua forma de escapar da realidade. Era o jeito que encontrou de lidar com as adversidades. Mesmo que os outros não acreditassem nela, Mary sabia que tinha um dom. Mas como sempre é, para muitos, o seu caminho não seria nada fácil. O mundo da música era implacável. E para uma garota de uma cidade pequena, que não se encaixava nos padrões estéticos, o desafio era muito maior. As pessoas a subestimavam, julgavam a sua aparência. Diziam que ela não tinha a beleza necessária para o sucesso. Olha só que loucura. Mary ouvia tudo isso, mas em vez de desanimar, ela usava essas críticas para se fortalecer. Ela sabia que, para ser uma estrela, precisaria de algo mais do que uma aparência perfeita. Precisaria de talento, de trabalho duro e muita determinação. Enquanto muitos a humilhavam por conta do seu visual e dos seus sonhos, Mary se dedicava como poucos. Até que finalmente todo o seu esforço foi recompensado. Foi quando ela conheceu Per Gessle, do Roxette, que tudo mudou. Mary já tinha enfrentado tanto que nada mais a abalava, né? Então ela estava pronta para o que der e vier. E foi com essa força inacreditável que ela e Per criaram alguns dos maiores hits da década de 80 e 90. O sucesso chegou rápido, bem de repente. O mundo todo estava ouvindo a voz de Mary Fredriksson. Aquela mesma voz que anos antes muitos haviam ignorado, ela se tornou a personificação da superação. Cada vez que subia no palco, lembrava-se das humilhações que havia suportado. E em vez de amargura, ela sentia gratidão. Porque foi graças a essas dificuldades que ela se tornou de fato quem ela era. Mary Fredriksson foi uma mulher de muitas lutas. Ela cresceu em uma pequena vila na Suécia. A sua infância foi marcada pela pobreza. Ela e os irmãos passavam muito tempo sozinhos. Isso enquanto os pais iriam trabalhar, né? Aos 7 anos, Mary sofreu seu primeiro grande golpe. Ela perdeu a sua irmã mais velha, Annelisa. Anna morreu em um acidente de carro. Essa perda afetou profundamente a menina. E a música acabou se tornando o seu grande refúgio, a única forma de aliviar a dor. Durante a adolescência, Mary enfrentou mais desafios. Ela sonhava em ser cantora, mas era totalmente desacreditada. Ela sofreu muito bullying por conta da sua aparência. E por ser mulher, muitos achavam que seu sonho era impossível, né? Mas ela nunca desistiu. Ela se juntou a várias bandas amadoras, determinada a seguir o seu caminho. Até que nos anos 70, entrou na cena punk da Suécia. A sua banda, passou por diversas formações e também muitas dificuldades financeiras. Mesmo assim, Mary seguiu firme, acreditando que a sua voz a levaria longe. Mas, infelizmente, o sucesso parecia longe. O sucesso parecia bem distante para ela. A banda Stu acabou sendo desfeita. Mas o que parecia ser uma grande tragédia acabou se tornando apenas mais um capítulo na sua história.
Veio então os anos 80 e a sua sorte mudou tudo. Ela e Per Gessle formaram o Roxette. A mistura de pop e rock conquistou a Suécia. Bom, voltando um pouquinho no tempo, quando ainda era criança, Mary sentia toda a liberdade que as melodias lhe ofereciam. Ela então passou a ir para a igreja e começou a cantar na igreja. As músicas religiosas não eram apenas versos. Para Mary, elas tinham um significado profundo, quase que espiritual. Sem acesso a aulas formais, ela aprendeu sozinha a tocar instrumentos. Com a ajuda de amigos e familiares, começou a ler partituras e desenvolver as suas próprias habilidades. Os seus primeiros ensaios aconteciam em casa, improvisando com o que tinha disponível. Mary sempre foi autodidata, ou seja, aprendia tudo sozinha, transformando o que parecia ser uma limitação em sua maior força. O pastor da igreja foi um dos primeiros a perceber o talento de Mary e incentivou o seu crescimento musical. A igreja, simples, humilde, foi o primeiro palco onde a sua voz começou a ganhar vida. Foi ali, entre cânticos e acordes, que Mary começou a sonhar grande. A música se tornou não apenas uma paixão, mas uma missão. O ambiente humilde moldou a sua personalidade forte e resiliente, né? Características que acompanhariam ao longo da sua carreira brilhante. Bom, falar aqui sobre o grande sucesso do Roxette, a canção The Look. Essa música foi uma combinação de talento e puro acaso, né? Vamos curtir o trecho e eu vou te contar a história dessa canção já já. Curte aí. Falando sobre essa música, o The Look, o que parecia ser apenas mais uma canção de sucesso local na Suécia, acabou atravessando fronteiras de uma maneira inesperada. A música, com seu ritmo cativante e o vocal poderoso de Mary, já era um hit em seu país natal. Porém, ninguém imaginava que ela chegaria tão longe. Tudo começou quando um estudante de intercâmbio americano de visita à Suécia se apaixonou pelo som do Roxette. Ao voltar para sua cidade natal, Minnesota, ele levou consigo uma cópia do álbum Look Sharp e decidiu compartilhar a canção em uma estação de rádio local. Ele entregou o disco ao DJ sem esperar muita coisa em troca, né? A surpresa veio algumas semanas depois, quando a música começou a ser tocada e o público americano reagiu de forma imediata. The Look rapidamente ganhou popularidade nas rádios, criando uma reação em cadeia. O que começou como um estudante em uma única estação de rádio, logo se espalhou para outras cidades. As pessoas queriam ouvir mais daquela banda sueca totalmente desconhecida. O sucesso foi tanto que a gravadora, que de início não planejava lançar a Roxette nos Estados Unidos, teve que mudar de ideia, né? Ou seja, de uma forma quase que mágica, The Look subiu nas paradas americanas. Sem marketing pesado, sem grandes campanhas. Apenas a força da música e o boca a boca dos ouvintes que foram suficientes para transformá-la em um hit mundial. A partir daí, o Roxette não parou mais, conquistando as rádios e o público de todo mundo. Mary Fredriksson e Per Gessle formavam uma das duplas mais icônicas da música pop, né? Mas apesar da química no palco, nunca houve um romance entre eles. Desde o início da carreira do Roxette, muitos fãs e jornalistas especulavam sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois. E isso era super natural, né? Dado o sucesso das canções românticas que eles cantavam juntos. Entre elas, vamos destacar aqui It Must Have Been Love. Linda demais essa música, vamos ouvir. It must have been love, but it's over now. It must have been. Também tivemos Listen to Your Heart. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Mas no entanto, Mary e Per sempre foram categóricos ao negar qualquer envolvimento romântico. Eles deixavam claro que a relação entre eles era puramente profissional e baseada em uma forte amizade. Em entrevistas, frequentemente eles brincavam com a situação, chegando a fingir que estavam casados ou passando por um divórcio, apenas para ver a reação dos repórteres. Era a maneira deles, né, de lidar com a curiosidade incessante sobre a sua vida pessoal. Bom, já que estamos falando sobre relacionamento, Mary Fredriksson se casou com Michael Bollius. E eles formaram um casal, tanto na vida pessoal quanto na carreira musical. O casamento ocorreu em 1994, após eles se conhecerem em uma turnê. Michael, também músico e compositor,
conquistou o coração de Mary não apenas pelo seu talento, mas também pela compreensão mútua que desenvolveram ao longo dos anos. O relacionamento deles foi marcado por uma parceria profunda, onde ambos se apoiavam, tanto nos momentos de sucesso quanto nos desafios pessoais. O casamento entre eles foi mantido longe dos holofotes por muito tempo. Quando anunciaram oficialmente, foi uma grande surpresa para muitos fãs. Mas essa escolha refletia também a natureza reservada de Mary, que sempre prezou por manter a sua vida pessoal privada. O casal teve 2 filhos, Josephine e Oscar, e criaram uma família sólida, mesmo com as pressões da fama e as exigências das suas carreiras musicais. Michael foi um grande suporte, durante os períodos mais difíceis da vida de Mary. Em 2002, quando ela foi diagnosticada com um tumor cerebral, ele esteve ao lado dela em cada passo. A doença foi um golpe devastador. Mary passou por cirurgias e tratamentos intensivos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse tema. Durante todo esse período, Michael permaneceu firme com ela, cuidando da esposa e oferecendo o suporte emocional que ela tanto precisava. Além do lado pessoal, a relação deles também se expandiu para a colaboração musical. Michael frequentemente trabalhou com Mary em seus projetos pessoais, e juntos produziram álbuns que refletiam suas jornadas emocionais e experiências de vida. Um exemplo disso foi o álbum The Change, onde Michael estava fortemente envolvido na produção e na composição. Esse álbum foi uma forma de Mary expressar sua luta contra o câncer e o impacto disso em sua vida. O amor deles foi um grande pilar fundamental na vida de Mary. E até os seus últimos dias, Michael foi o ponto de apoio constante que permitiu a ela continuar a brilhar, mesmo nos momentos mais sombrios. Josephine e Oscar foram os 2 grandes amores da vida de Mary Fredriksson. Claro, além da música. Josephine nasceu em 1993 e Oscar em 1996. E desde o início, Mary sempre deixou claro que a maternidade era uma prioridade em sua vida. Embora sua carreira fosse intensa, ela nunca desistiu de estar presente na vida dos filhos. Mary frequentemente descrevia a chegada dos filhos como momentos transformadores, que deram um novo sentido à sua vida. Mesmo durante os anos mais movimentados da carreira com Roxette, ela fazia questão de equilibrar a vida nas turnês com o papel de mãe. Isso significava, muitas vezes, longos períodos longe de casa. Mas sempre que possível, Mary voltava logo para estar com os filhos. Martin Staniofield também foi uma figura importante na vida de Mary. Isso lá no início da carreira dela, Além de ser um namorado, ele foi seu parceiro musical no grupo Straw, uma banda de punk rock que eles formaram juntos em 1978. Martin tocava guitarra e dividia os vocais com Mary, e juntos compuseram diversas canções que ajudaram a moldar o início da sua trajetória musical. O relacionamento entre eles não era apenas profissional, mas também pessoal. Eles estavam juntos durante os primeiros passos de Mary no cenário musical sueco, enfrentando os desafios de fazer parte de uma banda independente em um cenário tão competitivo. O grupo chegou a ganhar algum reconhecimento local, especialmente com o festival anual que eles organizavam, O festival se chamava Straw Festival. Esse festival deu a Mary a oportunidade de ser notada por outros músicos e produtores. No entanto, o relacionamento entre os 2 terminou em 1983. Com o fim do namoro, também terminou a banda Straw. Mary, que já estava explorando novas oportunidades musicais, decidiu seguir a sua carreira de forma independente. Após a separação, ela começou a trilhar o caminho que, eventualmente, a levaria a formar a lendária dupla Roxette. Mary começou de fato a sua jornada musical aos 17 anos, e foi quando ela se matriculou em uma escola de música na Suécia, Ela não só aprendeu teoria musical, como também começou a compor músicas para peças de teatro. A sua voz poderosa logo se tornou conhecida, e ela passou a participar de apresentações escolares e amadoras. Ou seja, era apenas uma questão de tempo, até que a Suécia e depois o mundo a reconhecessem. Antes do Roxette, a sua trajetória não foi fácil. Como eu disse, nos anos 70, ela se aventurou no cenário punk sueco, formando a sua primeira banda, Straw, com o então namorado. A banda não deu certo, teve que terminar. E então Mary formou uma outra banda, que se chamava Mama's Barn. Com essa nova formação, ela gravou um álbum, mas o sucesso ainda parecia bem distante. Mesmo assim, Mary não desistiu.
ela continuou a acreditar no poder da sua canção. E foi em 1981 que a sua sorte começou a mudar, quando conheceu Per Gessle, um dos músicos suecos mais conhecidos na época. Per viu em Mary um talento raro e a dupla então logo começou a trabalhar junta. Em 1986 foi formado o Roxette. O sucesso, claro, não veio de imediato, né? O primeiro single da banda, Neverending Love, foi bem recebido na Suécia, mas ainda não era o reconhecimento global que Mary tanto buscava. Vamos relembrar essa música? A virada veio mesmo em 1989 com o sucesso The Look. Essa canção colocou o Roxette no mapa global e a voz de Mary passou a ser ouvida em todos os cantos do mundo. Com seu timbre forte e a sua presença de palco inconfundível, Mary rapidamente conquistou milhões de fãs. O sucesso foi gigantesco. O Roxette logo se tornou uma das bandas mais icônicas dos anos 80 e 90. Depois de The Look, o Roxette lançou uma série de hits que marcaram gerações, né? E aqui vamos recordar alguns deles. Começar por It Must Have Been Love, que se tornou um hino. Era impossível não sentir a emoção crua na voz de Mary, que levou a canção para outro nível. Toca pra nós aí, editor. Essa música é demais. It must have been love, but it's over now. It was over. E o que dizer de Listen to Your Heart, hein? Que música bonita, hein? Ah, credo. Essa canção seguiu o mesmo caminho, consolidando a posição da banda como uma das maiores da época. Vamos ouvir também esse sucesso, claro que a gente vai. Turnês globais se tornaram rotina. Mary e Per passaram por mais de 40 países, levando seus sucessos ao redor do mundo. Milhões de fãs acompanhavam as suas apresentações ao vivo, ansiosos por verem a dupla em ação. A popularidade da banda explodiu e eles venderam mais de 75 milhões de discos ao longo da carreira. E enquanto a banda ganhava mais popularidade, Mary se destacava por conta da sua voz única. Ela não era apenas uma cantora, ela era uma lenda. Era a alma das canções, trazendo vida a cada verso que cantava. A sua presença de palco era inconfundível. As turnês mundiais se tornaram uma constante e todos testemunharam todo esse talento. Em cada apresentação, Mary colocava sua voz. A pressão do sucesso também era imensa, né? A vida de estrela, que muitos acabam glamourosa, trazia para Mary uma sensação de isolamento. Ela enfrentava crises de depressão, mesmo no auge da fama. Enquanto o público via uma estrela brilhante, Mary lutava com suas emoções. A vida no palco era muito absurda, né? Os longos períodos de turnês internacionais e o ritmo frenético de gravações a deixavam esgotada, mas ela nunca parava. Mary sempre dizia que a música era a sua verdadeira paixão. Ela não conseguia imaginar a sua vida sem cantar. Mesmo com toda a pressão, ela continuava firme. Os sucessos continuavam e o Roxette lançava hit após hit. E então veio o ano de 2002. Mary estava em casa e acabou desmaiando após uma simples caminhada. O diagnóstico foi devastador. Era um tumor cerebral maligno. A sua vida, que até então era cercada pelo glamour da fama, virou de ponta cabeça, né? Ela foi submetida a uma cirurgia de alto risco. Acabou sobrevivendo, mas com grandes sequelas. Ela chegou a perder a visão de um olho, ficou parcialmente surda e teve a sua mobilidade totalmente afetada. Mary estava longe da perfeição que os fãs estavam acostumados a ver no palco. Porém, nem mesmo essas dificuldades a afastaram da música. Após anos de recuperação, ela voltou aos palcos no ano de 2011. Mesmo debilitada, a sua voz ainda tocava profundamente os corações dos fãs. O público, claro, aplaudia, não apenas pelo talento, né? Mas também pela coragem de voltar a fazer o que tanto amava. Mas, infelizmente, o câncer não havia terminado a sua batalha. Em 2016, a doença voltou e dessa vez era irreversível. Mary teve que se despedir definitivamente dos palcos, algo que a devastou profundamente. Ela passou seus últimos anos longe dos holofotes, cercada pela família e amigos próximos.
Até que em dezembro de 2019, Mary Fredriksson, uma das maiores cantoras de todos os tempos, faleceu. O seu falecimento marcou o fim de uma era para o rock set e também para milhões de fãs ao redor do mundo. Ela deixou um legado que transcende a música. A sua história de superação e também resiliência tocou a vida de muitos, né? Mesmo após a sua morte, o rock set continuou. Per Gessle tomou a decisão difícil de seguir com uma nova cantora, Lena Philipson. Essa escolha dividiu os fãs. Muitos acreditavam que ninguém poderia substituir Mary. Ainda assim, Per Gessle, parceiro de longa data de Mary, sentiu que continuar com o rock set era uma forma de manter a memória de Mary viva. Ele queria garantir que a música da banda continuasse a inspirar as futuras gerações. Os shows continuaram, mas a ausência de Mary era sentida por todos. Mary Fredriksson não foi apenas uma cantora. Ela foi uma guerreira que enfrentou todos os desafios que a vida lhe impôs. Mesmo com as cicatrizes de uma batalha cruel contra o câncer, ela nunca deixou de lutar. A sua história é um lembrete de que, por trás das luzes e do sucesso, havia uma mulher lutando pela sua vida. Seu legado é eterno, né? Mary será lembrada não apenas pelas músicas que tocou milhões de corações, mas também pela força com que enfrentou as suas maiores batalhas. Mary Fredriksson nos deixou em dezembro de 2019, mas e a sua história, hein? Sua história continua viva. Ela não foi apenas uma cantora, ela foi um símbolo de luta, de resiliência. Com o rock set, ela conquistou o mundo. A voz de Mary tocou milhões de corações. Canções como It Must Have Been Love e The Look ainda ecoam por aí, né? As suas canções continuam a tocar, inspirando novas gerações. A sua voz foi imortalizada em cada acorde, em cada refrão. E mais do que isso, Mary nos deixou uma grande lição de vida. Ela nos ensinou a nunca desistir. Ela não foi apenas uma estrela do pop, foi um exemplo de resiliência. Uma mulher que nunca deixou de lutar, mesmo nos momentos mais sombrios. Bom, eu quero agora que você diga nos comentários qual a sua música favorita do rock set, beleza? Vai lá! Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e aproveite para compartilhar com quem você quiser. Grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.